Olá pessoal, então a gente vai entrar agora na última parte de diagramas de fases, né, de tipos diferentes de diagramas de fase. A gente vai falar sobre sistemas contendo fases e compostos intermediários e a gente vai usar como exemplo o diagrama cobre e zinco. Então, até então, né, a gente falou sobre os sistemas binários isomorfos, né, que são totalmente solúveis um dentro do outro. Entrou nos sistemas eutéticos binários, que a gente usou bastante o exemplo do diagrama chumbo-estanho. E nesses diagramas eutéticos binários, eles são compostos sempre de duas soluções sólidas terminais, né? No caso do chumbo estanho lá era o alfa e o beta em cada um dos lados do diagrama, e tinha uma região de mistura dessas duas fases central, né? A baixas temperaturas. Existem outros sistemas que a gente vai ver agora, por exemplo o cobre e zinco, que além dessas soluções sólidas terminais, ele apresenta fases intermediárias, né? Então misturas de fases intermediárias, e tem outros pontos dentro do diagrama também. Então aqui no caso do diagrama cobre e zinco, a gente tem as duas fases terminais aqui, e também tem várias fases intermediárias que eu vou mostrar para vocês. Essas fases intermediárias, elas têm estruturas cristalinas diferentes e também composições químicas diferentes, elas só se formam em determinadas faixas de composição química da nossa liga. Então o diagrama está aqui apresentado, né? Ele tem várias linhas porque tem várias fases aqui. Vê que o formato dele ele se difere dos diagramas que a gente viu até então. Então a gente tem uma fase terminal aqui e uma fase terminal aqui no outro lado do diagrama. Só olhando aqui o diagrama, né? Então a gente está um pouco ruim a resolução, mas dá para ver aqui que o diagrama é um diagrama cobre e zinco. Há um aumento no percentual de zinco nesse sentido e um aumento de percentual de cobre no sentido oposto, né? Nota-se aqui várias fases, fase alfa, fase beta, fase gama, beta linha, epsilon, várias fases dentro desse diagrama, e a gente vai ver alguns pontos também. Tem um detalhe importante também, que vocês conseguem ver algumas linhas pontilhadas no diagrama. Essas linhas pontilhadas aparecem principalmente a temperaturas baixas, porque a gente tem baixa taxa de difusão. E como o diagrama ele assume equilíbrio termodinâmico, é como se todas as transformações tivessem tempo infinito para acontecer. É como se a gente ainda não tivesse ou tivesse uma determinada incerteza do formato dessa linha. Então, em alguns diagramas, vocês vão ver linhas pontilhadas, não linhas sólidas completas, mas linhas pontilhadas, é porque houve possivelmente extrapolações termodinâmicas para prever a existência dessa linha que ainda não foram comprovadas experimentalmente, né? Então ainda há incertezas do posicionamento dessa linha aqui dentro do diagrama, por isso que elas são representadas aí por linhas pontilhadas. Um ponto interessante também, né, parece bem complexo essa análise, mas as informações que a gente colhe de um diagrama como esse são exatamente iguais, a forma de colher essas informações são exatamente iguais às que a gente viu nos outros sistemas, né? Então, se eu quiser, por exemplo, aqui num sistema, uma região bifásica, né, nesse ponto aqui, com a 600 graus Celsius, com a composição química lá de 55% de zinco e 45% de cobre, eu quiser descobrir quais são as fases, eu vou ver qual o campo que está o material, né? Campo beta mais gama. Se eu quiser saber a composição química dessas fases, eu vou traçar uma isoterma. Então eu vou olhar lá a composição química do meu beta aqui embaixo e vou olhar a composição química do meu gama aqui embaixo, né? Desse lado eu tenho gama, desse lado eu tenho beta. Se eu quiser saber a quantidade das fases, eu vou fazer uma regra da alavanca invertida. Então as regras que a gente viu até então para colher as informações do diagrama de fase são exatamente as mesmas, né? Dentro desse diagrama, a gente também tem alguns pontos que a gente não tinha visto até então. Então, a gente tem um ponto que é chamado de ponto eutetoide, né? A gente só tinha visto o ponto eutético até então, né? Então, o ponto eutético é quando um líquido, ao ser resfriado ou aquecido, se transforma em dois sólidos com composições químicas distintas. O ponto eutetoide é quando um sólido, então um material que já está numa estrutura sólida, uma fase sólida, ao ser resfriado ou aquecido, se transforma em dois sólidos com composição química distintas. Então, a diferença de um eutético para o eutetoide é que aqui um sólido ele é o reagente que vai se transformar em duas fases sólidas distintas, enquanto que num eutético é o líquido ao invés de uma fase sólida aqui, né? O ponto eutetoide está presente no diagrama ferro-carbono, que a gente vai ver mais para frente também.
Além disso, existe o ponto peritético. O peritético é quando uma fase sólida mais uma fase líquida, ao ser resfriada ou aquecida, se transforma em uma fase sólida com composição química distinta àquela fase sólida inicial. Ele é um ponto importante também em diagramas que têm esses compostos intermediários. Entretanto, a gente não vai explorar tanto porque o próximo diagrama que a gente vai estudar com profundidade é o diagrama ferro-carbono e a gente não tem ponto peritético lá dentro. Mas é bom vocês saberem a existência desses pontos aqui também, em diagramas binários, né? Então aqui resumindo, né, os 3 pontos que a gente viu até então, um ponto eutético é quando um líquido se transforma em 2 fases com composição química distintas, fases sólidas. O ponto peritético é um sólido mais um líquido se transformando em um determinado sólido. E o ponto eutetóide é quando um sólido se transforma em 2 sólidos com composição química distintas. A gente vai dar mais ênfase ao ponto eutético, a gente já tem falado sobre ele, e o ponto eutetóide que vai aparecer no diagrama ferro-carbono. Então, pessoal, para fixar bem o conteúdo, a gente vai ter que fazer exercícios, né? E então, no próximo vídeo aqui, a gente vai fazer alguns exercícios de diagramas de fases, calcular as fases, calcular a composição dessas fases, o que se forma a determinadas condições. Beleza?